Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos de processo civil. Nesse vídeo, nós vamos terminar o assunto confissão. Nós vamos tratar, portanto, sobre a invalidade da confissão e sobre a chamada divisibilidade da confissão. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então no vídeo anterior nós tratamos aí sobre aquelas noções introdutórias da confissão. Falamos sobre o seu conceito, falamos sobre as suas classificações e agora nesse vídeo nós vamos fechar o assunto confissão, tratando aí sobre alguns pontos relevantes, que ficaram faltando. Eu vou chamar a nossa lousa para que nós possamos concluir o assunto. Muito bem, meus amigos, então o primeiro tópico desse vídeo que eu quero tratar é sobre a confissão no litisconsórcio. Esse assunto, confissão no litisconsórcio, ele é extremamente explorado em provas, tá? Então, vem aquela situação típica. O problema te descreve a existência de um litisconsórcio, geralmente estamos falando aí de um litisconsórcio passivo, portanto nós temos uma pluralidade de réus na ação, e aí um desses réus ele confessa. E aí o problema quer saber de você quais são os efeitos dessa confissão perante os demais litisconsortes, Então vem a pergunta, essa confissão, que nitidamente é um ato prejudicial, será que a confissão prejudica os outros litisconsortes ou não? Pois é, para que a gente consiga chegar a essas conclusões, nós primeiro temos que identificar qual é a espécie de litisconsórcio no caso, ok? Então, primeira possibilidade, nós podemos estar diante de um litisconsórcio simples. Então, primeira possibilidade, o litisconsórcio ele é simples. Apenas para relembrar, o litisconsórcio simples é aquele regime de litisconsórcio em que cada litisconsorte é tratado de maneira individual. Então, cada litigante é tratado de forma individual. E a regra que você tem que saber é o seguinte, no litisconsórcio simples é cada um por si. Então, nenhum ato praticado por um litisconsorte atinge os demais, seja esse ato benéfico ou prejudicial. Então, se eu tenho, vamos imaginar, 3 litisconsortes, Um deles confessa, é um ato, portanto, prejudicial. Se o litisconsórcio é simples, não afeta a confissão, não prejudica os demais. Por que não prejudica os demais? Porque no litisconsórcio simples, cada litisconsorte, cada litigante é tratado de maneira individual, ok? Agora, se no problema você identificar que existe um litisconsórcio unitário, se o litisconsórcio for unitário, aí você já tem que ter cuidado, porque o regime muda. No litisconsórcio unitário, eu tenho unidade na pluralidade. Então, todos os litisconsortes são tratados como se fossem um só. Então, perceba que nós tivemos aqui uma mudança no regime. Os litisconsortes são tratados de maneira única, ok? Por isso a frase, Eu tenho uma unidade na pluralidade. E aí, a regra no litisconsórcio unitário é que os atos benéficos aproveitam os demais. Porém,
os atos prejudiciais, não. Então, sendo a confissão um ato prejudicial, ela não atingirá os demais litisconsortes, ok? Então, não afeta os demais. Só que no litisconsórcio unitário tem uma pegadinha. Por quê? Porque no litisconsórcio unitário, a confissão não vai gerar efeitos para os outros litisconsortes e também não vai gerar efeitos para o próprio litisconsorte que confessou. Então a confissão ela não vai valer sequer para aquele que a fez, a menos que todos os demais litisconsortes estejam de acordo. Então aqui eu tenho uma baita diferença, porque no litisconsórcio simples, a confissão vai produzir efeitos para aquele que a fez e não vai afetar os demais. No litisconsórcio unitário, como a confissão é um ato prejudicial, ela não vai atingir os demais litisconsortes e nem vai produzir efeitos para aquele que a produziu, a menos que os demais litisconsortes estejam de acordo. Tudo bem? Então, essa é a confissão no litisconsórcio. O próximo tema que eu quero falar com vocês é sobre a invalidação da confissão. Invalidação da confissão. Bom, o assunto vem tratado no artigo 393 do CPC, ok? Esse dispositivo traz que a confissão ela é um ato irrevogável, ok? A confissão é um ato irrevogável, tá? Mas é possível anular a confissão se essa confissão decorrer de um erro de fato ou se ela decorrer de uma coação. Então, no erro de fato e na coação, eu tenho um defeito na percepção do sujeito, na vontade do sujeito, ok? Então ele não confessou de livre e espontânea vontade. Ou ele confessou porque ele estava em erro, ele achou que era uma coisa e na verdade é outra, ou ele confessou porque ele estava sendo coagido, ele estava sendo forçado. Então, nessas duas situações, é possível anular a confissão, ok? O que não pode é o sujeito, no bojo do processo, confessa e depois ele quer se desdizer, né? Ele quer revogar a confissão que ele fez. Ele percebeu que ele fez uma besteira e aí ele deseja revogar a confissão, ele deseja voltar atrás. Isso não é possível. Isso não é possível. Mas, se ficar comprovado que a confissão decorreu de erro ou de coação, aí sim ela poderá ser anulada. Para se anular a confissão, eu tenho que ingressar com uma ação anulatória. Tudo bem? Eu tenho que ingressar com uma ação anulatória, nos moldes do artigo 966 do CPC. Tudo bem? Essa ação anulatória, ela pode ser ajuizada apenas pelo confitente. Tudo bem? Então, apenas o confitente, ou seja, apenas aquele que realizou a confissão, é que tem legitimidade para ingressar com a ação anulatória. Tudo bem? Só que cuidado, porque se no curso dessa ação anulatória o confitente morrer, a ação pode ser transferida para os herdeiros, tá? Só ele pode entrar com a ação.
Mas se no curso da ação ele morrer, ela pode ser transmitida para os seus herdeiros. Tudo bem? Muito bom. Agora, existe aqui uma grande pegadinha que você tem que se ater para o concurso. Principalmente se você vai prestar um concurso público que cobra aí de você um processo civil mais pesado, né? Um processo civil mais complexo. Então você vai fazer aí um concurso, por exemplo, de magistratura, Ministério Público, aí você tem que ter, né, uma pegada no processo civil mais forte. Então toma cuidado com o seguinte, por quê? Porque essa ação anulatória que eu estou falando para vocês, ela só vai ser cabível nos casos em que a confissão ela produziu uma sentença homologatória. Tudo bem? Então, o que acontece? A confissão da parte gerou uma sentença homologatória. Aquela do 487, inciso 3 do CPC. Tudo bem? Então, se houve uma sentença anulatória, tá? Se houve uma sentença homologatória, melhor dizendo, aí tudo bem, eu posso ingressar com essa ação anulatória aqui que eu estou falando com vocês, esta daqui, tá? Essa ação anulatória eu posso ingressar para anular a confissão que foi derivada de um erro ou de uma coação, beleza? Professor, e se a confissão ela produziu uma sentença acolhendo ou rejeitando o pedido, o mérito. E se a sentença não foi homologatória? Ela foi uma sentença que acolhe ou rejeita o pedido do autor. Uma sentença, portanto, do 487, inciso 1 do CPC. Aí você tem que ter atenção. Eu vou até mudar de cor. Porque, nesse caso, a ação anulatória não é cabível. A ação correta será a ação rescisória. Tudo bem? Nesse caso, se eu quiser anular a confissão, eu vou ter que entrar com a famosa ação rescisória. No prazo, né, de até 2 anos contados do trânsito em julgado. Então você percebe que aqui eu tenho uma grande pegadinha, né, no que diz respeito à invalidação da confissão. Repito, né, vamos recapitular o ponto. A confissão, ela é um ato irrevogável. Isso significa que a parte que fez a confissão, ela não pode se desdizer. Mas essa confissão, ela poderá ser anulada se ela derivou de um erro de fato ou de uma coação. Qual é o instrumento adequado para anular a confissão? Resposta: depende. Depende. Depende do quê? Se a confissão produziu uma sentença homologatória, nos termos do 487, inciso 3, a ação correta é essa ação anulatória aqui, que só pode ser intentada pelo confitente. Mas se a confissão produziu uma sentença que acolhe ou rejeita o pedido do autor, portanto, uma sentença com base no 487, inciso 1, a ação correta é a ação rescisória. Ok? Muito bom. Para a gente encerrar o nosso vídeo, o último ponto que nós temos para tratar é sobre a divisibilidade
da confissão. Divisibilidade da confissão. Como assim, professor? Divisibilidade da confissão? Estudar se a confissão ela é divisível ou não? Que loucura, né? Pois é, o que nós vamos fazer aqui é uma análise do artigo 395 do CPC. Ah, professor, você vai colocar então agora na tela esse 395 para a gente ler? Não, não. Por quê? Por dois motivos, né? Primeiro, talvez você esteja aí assistindo a minha aula com o Vadimecum aí do lado, então você pode fazer a leitura. Só que existe um grande detalhe. O artigo 395, ele tem uma redação dificílima. Ele tem uma redação dificílima. E antes de ler o artigo, é melhor você ter a explicação. Porque se você for ler o artigo direto, muito provavelmente você vai ter dificuldade para entender. Porque ele realmente, o 395, é um artigo difícil, tá? Então, o que acontece? Nós vamos aqui extrair do 395 o conteúdo dele, tá? Nós vamos espremer o 395 para tirar dele o conteúdo. Depois, você com calma, pega o teu Vadimecum aí e faz a leitura do dispositivo, tá? Então, vamos lá. A partir do 395, a gente consegue extrair uma regra, tá? Uma regra geral. E a regra geral é a indivisibilidade da confissão. Então, a regra geral é a indivisibilidade da confissão. Então, isso significa que a parte que faz a confissão, ela não pode querer aproveitar somente um pedaço da confissão que ela fez, né? Então, às vezes a parte, ela vai lá e ou fala demais, né? Fala o que não devia, mata o advogado do coração, né? Falou além do que devia. Aí ela vem e fala, olha, pera um pouquinho, eu sei que eu confessei, mas eu quero dividir a minha confissão. Eu quero aproveitar somente esse trecho, que é o trecho que me beneficia. O restante, juiz, você ignora, viu? O restante você joga fora. Isso é proibido pelo código, ok? Isso é proibido pelo 395. Portanto, nós temos uma regra, ok? Só que, evidentemente, que como toda boa regra, nós temos exceção. E é agora, na exceção, que eu quero mostrar para vocês que confissão não é tudo a mesma coisa, tá? Letra A. A parte pode ter realizado uma confissão simples. Professor, o que é a confissão simples? É aquela confissão em que a parte apenas assume o fato. Ok? Então a parte simplesmente assume o fato. Ela vem no bojo do processo e ela diz, fui eu que bati o carro, ok? Fui eu que bati o carro, fui eu que furei o sinal vermelho, tudo bem? Fui eu que fiz, sou eu mesmo. Da confissão simples, como o próprio nome já sugere, é aquela confissão em que a parte simplesmente assume o fato. Então não tem qualquer dificuldade, ok? Pois muito bem. Só que a parte, ela pode realizar também o que nós chamamos de confissão qualificada. E aqui é um pouquinho diferente. Na confissão qualificada, a parte, ela assume o fato. Ela assume o fato. Só que a parte dá uma roupagem jurídica diferente ao fato. Falou, como assim, professor? Ela assume o fato, mas muda a roupagem jurídica do fato? Como assim? Dou o exemplo, que é o exemplo que eu geralmente cito nas minhas aulas. Imagina um contrato, né? Imagina uma ação discutindo aí um contrato.
E aí, o autor, ele entra com uma ação dizendo que aquele contrato é um contrato de mútuo, ok? Ó, eu celebrei com o réu um contrato de mútuo. O contrato de mútuo é um tipo de contrato de empréstimo, tá? Então imagina, por exemplo, que eu fiz um contrato de mútuo com uma pessoa e eu emprestei para essa pessoa o meu carro, por exemplo, tá? Num contrato de empréstimo, você concorda comigo que a base do empréstimo, você pressupõe que a coisa emprestada, ela vai ser devolvida. Concorda? Porque é um empréstimo. Se eu empresto alguma coisa, essa coisa tem que ser devolvida. E aí o autor, ele entra com a ação dizendo que o réu não devolveu o bem. Era um contrato de mútuo, portanto ele tinha que devolver o bem e o réu não devolveu. Pois bem, o réu vem e diz assim, olha, eu assinei sim um contrato, teve um contrato mesmo, só que esse contrato não era de mútuo, esse contrato era um contrato de doação. Portanto, esse bem, ele foi doado a mim pelo autor. Portanto, não precisa devolver, foi uma doação. Percebe que o réu, ele assume o fato. Fala, não, eu assinei mesmo o contrato. Só que ele muda a roupagem. Ele fala, só que não foi um contrato de empréstimo, não foi um contrato de mútuo, foi um contrato de doação. Então, essa é a confissão chamada de qualificada. E a regra da indivisibilidade da confissão é aplicada aqui, na confissão qualificada. Tudo bem? Então, quando o 395 ele fala da indivisibilidade, ele está precipuamente falando da confissão qualificada. Ok? A confissão qualificada é indivisível. Só que eu posso ter um terceiro tipo de confissão, que é o que nós chamamos de confissão complexa. Nessa confissão complexa, a parte ela assume o fato e apresenta um outro fato novo. Tudo bem? Então, neste caso da confissão complexa, ela assume o fato, mas ela apresenta, ela traz à baila para o processo um fato novo. Percebeu a diferença da confissão complexa da confissão qualificada? Na qualificada, ela assume aquele fato e ela muda a roupagem jurídica daquele fato. Então, teve contrato, só que não era mútuo, era doação. Na complexa, ela assume o fato e apresenta um fato novo. Então, por exemplo, eu entro com uma ação cobrando uma dívida do réu, ok? Vem o réu e faz uma confissão complexa. Olha, sim, existiu a dívida. Então eu fiz o contrato com o autor. Existiu a dívida, assumi o fato. Mas essa dívida já foi paga. Apresentou fato novo, que é o pagamento. Então isso é uma confissão complexa. E aí o que acontece é que a confissão complexa ela pode ser dividida. Ela pode ser dividida. Ela pode ser cindida. A parte pode aproveitar uma parte da confissão e desprezar a outra. Então, eventualmente, num caso desse, a parte, olha, eu confessei isso aqui, né, que eu assumi a dívida e ela já foi paga, só que eu só quero aproveitar esse trecho aqui, ó. Eu só quero aproveitar que a dívida, ela existiu. Essa parte aqui, que eu disse que ela já foi paga, isso eu não quero mais aproveitar. Isso aqui eu não quero aproveitar. Por quê? Vamos imaginar, houve uma mudança da tese defensiva, enfim, alguma coisa assim. A questão é que na confissão complexa eu posso fatiar a confissão e a parte aproveita só aquele trecho que a traz um maior benefício. Ok? Meus amigos, com isso matamos a confissão, né? Bastante conteúdo. Talvez essa parte final aqui ela seja um pouquinho mais complicada, né? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir entender
Talvez agora eu tenha conseguido elucidar um pouco melhor esse artigo tenebroso que é o 395 do CPC. Mas, se eventualmente você ficou com alguma dúvida sobre o assunto, não hesite em me mandar. Me procura no Instagram, me procura no Facebook, manda a dúvida para mim, tá? Que é mais fácil de eu te responder. Beleza? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.